Bem-vindos de volta à República Popular das Letras. Hoje nós temos a honra de receber o poeta e escritor Ronaldo Costa Fernandes, membro da Academia Maranhense de Letras, doutor em literatura brasileira pela UNB, autor de vários livros de poemas, romances, ensaios e contos também. É um dos principais escritores de Brasília. Então é com muita honra, Ronaldo, que eu recebo você aqui hoje para esse papo. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho a sua trajetória pessoal. Nasceu lá no Maranhão. Isso. Depois, parece que no Rio de Janeiro, não é isso? Eu nasci em São Luís. Fui para o Rio de Janeiro com 7 anos de idade, quando meu pai faleceu no Rio de Janeiro, e minha mãe quis permanecer lá. Então, fiquei no Rio de Janeiro até de 1959 a 1983, quando eu vim para Brasília. E permaneci aqui 2 anos e depois fui para a Venezuela. 9 anos e retornei em 1995 para Brasília. Então, voltando à infância. Então, lá fiz a Faculdade de Letras e fiz o mestrado em Não, o FRJ, o né? FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sabe, só para abrir um parênteses, uma vez eu tive que fazer um anúncio, um folheto comercial sobre o Aurélio. E tive que visitar o Aurélio para mostrar o texto. O Aurélio queria ver o texto, né? Botou um bando de vírgula, tacou vírgula no meu texto, não sei o que e tal. E aí ele falou: o que você faz? Naquela época eu ainda estudava o FRJ, fazia bico para uma empresa de publicidade. E aí ele perguntou: o que você faz? Eu falei: eu estudo, faço letras na UFRJ. Aurélio falou: o que é isso, UFRJ? Aí a Marina, que estava escutando, disse assim: Aurélio, a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu falei: não, Marina, mas é tanta letra, tanta sigla, você acha que eu vou gravar tudo isso? Imagina, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí voltando, né? Que ótimo. E aí eu me formei, fiz mestrado em letras hispano-americanas e aí fui para Venezuela. Vim para Brasília para ser assessor do Herberto Salles no Instituto Nacional do Livro. Passei 2 anos aqui em Brasília e fui para a Venezuela para dirigir o instituto, que na época se chamava Centro de Estudos Brasileiros, que pertencente à Embaixada Brasileira. E lá passei praticamente 10 anos, 9 anos e meio. Voltei a Brasília e fui trabalhar, já era do Ministério da Cultura, e aí fui emprestado ao Senado, onde participei do Conselho Editorial do Senado durante 15 anos, até me aposentar. Você trabalhou na presidência da República também? Trabalhei por muito pouco tempo. Eu trabalhei de março de 85. Não, a memória está um pouco falha. Março, abril, acho que é abril de 85 até novembro de 85, quando eu vou para a Venezuela. Ah, sei. E aqui em Brasília você também participou da Funarte. Sim, eu fui coordenador da Funarte. Quando eu volto, o Márcio Souza, que era presidente da Funarte, me convida para ser coordenador da Funarte de Brasília, e eu fico até de 95 a 2002. Sei. Ô, Ronaldo, e de onde vem essa sua vocação de escritor? É herança dos pais? Olha, meu avô e meu pai eram grandes leitores. O meu avô, inclusive, chegava à erudição, aos clássicos, não sei o que. E meu pai, um leitor voraz. Eu me lembro, pequenininho, uma das poucas imagens que eu tenho da infância no Maranhão é uma biblioteca. Eu não frequentava a biblioteca, porque eu não tinha idade ainda, mas a imagem que fica é ele curvado sobre os papéis, que eu não sei que papéis eram, mas não era escritor, não escrevia, assim, literatura, mas eu me lembro da biblioteca. Então, fui formado aquela idealização do pai como grande leitor, né? Talvez isso tenha influenciado
na minha busca da literatura para chegar ao coração do morto. Desculpe, isso eu não entendi. Para chegar ao coração do morto, do pai. Do pai morto. Ah, Eu tá. queria, a vida inteira busquei me aproximar de um pai que não existia, né? Sei. Que me deixou aos 7 anos de idade e que me deixou Ah, extremamente revoltado, porque para mim ele tinha me abandonado. Para mim ele não tinha morrido, ele tinha me abandonado. Então aquilo me doía bastante e eu queria essa reconciliação com o pai. E a reconciliação com o pai talvez seja a literatura. É o que a olha que literatura tem coisa me dado. interessante. Acho que a literatura que mais tem me dado foi isso. Esse tema é muito bom para os freudianos, né? Você é de praia. E como é que você começou a escrever literatura? Foi poemas, contos, crônicas, como é que foi? Foram poemas. Foram poemas. Foram poemas. Engraçado porque eu só considerei apto a publicar já depois dos 40 anos. Eu passei a vida inteira escrevendo prosa, mas buscando a expressão poética que nunca tinha conseguido. Porque geralmente você começa publicando poesia, conto, vai para o romance. Alguns não chegam, o Borges nunca chegou ao romance, nem queria chegar ao romance. Mas a ideia é que você pratique, exercite esses gêneros antes de chegar ao romance. O que acontece é que eu me sentia muito atraído pelo romance. Era muito mais fácil para mim ter muitos personagens do que o espaço curto do conto, né? Como Cortázar diz, e todo mundo repete hoje em dia, de que o romance se ganha por pontos, é uma luta de boxe que se ganha por pontos, e o conto é uma luta de boxe que se ganha por nocaute. Eu achava que não conseguia nocautear, eu procurava ganhar por pontos, quer dizer, ao longo das páginas. A sua tese de doutorado, ela se refere ao personagem do romance, não é isso? A minha tese de doutorado é a ideologia do personagem brasileiro, a ideologia. Sei. Que eu procuro entender por que grandes romances brasileiros como Macunaíma, o Ateneu, Dom Casmurro, tiveram uma grande aceitação popular e, mais que aceitação popular, entraram para o imaginário, Jeca Tatu, entraram para o imaginário brasileiro, a literatura brasileira, o imaginário do leitor brasileiro. Então, a minha procura é entender como isso acontece, por que eles são, porque talvez eles tenham sido produzidos, e talvez como eles foram talvez, e como foram recebidos, aí não tem talvez, como foram recebidos, aí a crítica da recepção, como eles foram recebidos e que ideologia permeava tudo isso, né? Sei. De qualquer forma, você está falando do personagem Sim, e, evidentemente, seus estudos aí devem ter tido uma influência grande na composição dos seus romances. A gente imagina, não é? sim. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta de cara que podia ficar para depois, mas já que você mencionou, você falou do Macunaíma. Aham. Macunaíma é um personagem que o Mário de Andrade capturou de um aventureiro alemão, Koch Grünberg, que havia estado naquela região ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, e descobriu esse mito ali entre vários povos indígenas, os Taurepang, etc. E é muito interessante porque é um personagem comum também na Venezuela, porque aqueles povos ali não têm fronteira, né? Brasil, Venezuela, eles já estavam lá há mais de 1000 anos e tal. E você chegou não sei se você teve a oportunidade de ver o Macunaíma do ponto de vista dos venezuelanos? Olha, o Macunaíma, para os brasileiros, é muito forte. O Macunaíma, para os venezuelanos, quer dizer, o Macunaíma não existe nos venezuelanos. Quer dizer, existe aquele personagem, né? O personagem aventureiro, É o herói malandro. civilizador. O herói civilizador e o herói malandro, o herói o Malas Artes, né? Pedro Malas Artes, é o
É o do Alto da Compadecida, o João Grilo, aquele, o Trickster. malandro, Trickster, e do folclore norte-americano, dos índios norte-americanos, estudado por Levi-Strauss. Mas na Venezuela não se fala em Macunaíma. Quando se fala em Macunaíma, é um personagem inventado, é um personagem brasileiro, é o personagem de Mário de Andrade. Olha, É. interessante. Agora, alongando um pouco, desviando talvez um pouco disso, é uma coisa curiosa, é o seguinte, que no Maranhão, as pesquisas pré-cabralinas, não diria nem pré-colombianas, eh, pré-cabralinas, antes da chegada dos portugueses no Maranhão, talvez no século XII, no século XIII, se encontraram civilizações que tinham, isso é do povo Caribe, né? O Muraquitã, está no Macunaíma, mas é do povo Caribe, que perpassa desde do Caribe, perpassa e entra pela Amazônia, vem do Caribe até a Amazônia. E curiosamente, descobrimos que chega ao Maranhão também, porque esses povos tinham como talismã também o Muraquitã de Macunaíma. No Olha, Maranhão, no no Maranhão. Maranhão. Olha que coisa interessante. Muito interessante. Bom, a É região a ali Pedra do Jade, né? A do Pedra de Jade. verde e tal, né? É. Muito interessante, muito interessante. Muito bem. O seu primeiro livro de poemas, você falou que só se sentiu confortável de publicar depois dos 40 anos, né? E o primeiro foi de poemas. Foi de poemas. Primeiro livro Não, eu publiquei em 1979, eu publico João Rama, pela Codecri, que é um livro que ganha o prêmio da Associação Paulista de Críticos de Arte, prêmio Revelação de Autor. É romance. Já começa com João romance. Rama. E João Rama. pela Codecri, que Pela é a Codecri. editora do Pasquim. Era editora do Pasquim, teve uma nova repercussão, foi muito bem recebido. E aí, em 79, para que você veja, em 1996, eu publico o primeiro livro de poesia. Quer dizer, o primeiro romance, em 1979. Primeiro livro de poesia, em 1996. Olha que coisa interessante. Muito interessante. Quer dizer, você tinha esse conflito, entre romance e conto, mas depois foi para uma linguagem muito mais sintética, né? Muito mais sintética, que eu sempre almejei, inclusive, né? A poesia sempre foi uma busca, sempre fui um leitor voraz e sempre digo que tem uma biblioteca melhor de poesia do que de prosa. Mas só consegui isso depois de muito esforço. E depois me lembro de mostrar a um poeta conhecido, que eu não vou citar o nome, porque depois já brigamos, e ele olhou e disse, e realmente não prestava. Ele olhou e disse, isso aqui não vale nada. E não valia mesmo. Então eu fazia aquelas tentativas, e eu mesmo reconhecia. Até que em 96 eu publico O Estrangeiro, que é o primeiro livro, uma tiragem reduzidíssima de 100 exemplares. Eu fico buscando, procurando atrás quem tem, quem não tem, não sei, tal. E depois publico, o ano seguinte, 1997, o livro Terra Treme, que ganha o prêmio da Fundação Cultural do Distrito Federal. E aí eu me sinto, como você diz, confortável na poesia. E sigo em frente também com a poesia, né? Porque eu não abandonei o romance. E não abandonei o ensaio, que é outra coisa que me cativa muito. Me chama muito forte. É uma atração, uma necessidade que eu tenho de racionalizar. Coisa que eu não posso fazer, porque é uma expressão mais intuitiva e uma linguagem mais despojada, que não é. Eu preciso dessa linguagem mais erudita, uma linguagem mais rebuscada, uma linguagem mais do ensaio, a linguagem do ensaio do que da ficção. Sim. O ensaio te obriga a muito mais pesquisa, né? Obriga a pesquisa, isso eu gosto, né? Porque você vai um amigo meu dizia, mas eu que publicou um ensaio,
Isso, que coisa, pô, que coisa terrível. Aí eu toda hora tinha que ir na estante, buscava, e não é, depois ia para uma referência, eu não tinha um livro, ia buscar lá longe, que coisa aborrecida. Né? Eu falei, mas isso aqui é o gostoso, meu amigo. Se você não gosta disso, não, pô, sai do ensaio. Porque isso aqui é o gostoso, pô. Você vai, passa dia, não sei o quê, acha que você viu uma citação no autor que você não sabe qual é, você vai atrás e acaba não achando nunca essa citação. Eu vou aproveitar esse gancho para que você fale um pouquinho desse romance que você publicou no ano passado, que é Vieira na Ilha do Maranhão. Antônio Vieira na Ilha do Maranhão. Eu lá, etc. E eu estou fazendo essa entrada aqui porque eu me lembrei dos ensaios do Montaigne. O Montaigne, ele inventou esse gênero, né? Lá no século XVI. E tem um ensaio dele, o de número 30 do livro 1, que é Dos Canibais, em que ele fala dos índios canibais do Brasil de uma maneira assim extremamente, anacronicamente falando, romântica, porque ele os tem na conta de homens muito nobres que engoliam os seus inimigos, não por vingança, mas para adquirir as suas qualidades, inclusive morais, etc. E folheando o seu Vieira, tem um trecho aqui que o Vieira escreve que ele fica apavorado com os canibais, que ele não consegue compreender, do ponto de vista cristão, como é que esses índios seriam capazes de tanta malvadeza, de transformar os ossos dos inimigos em flautas, de pegar o crânio deles, mesmo depois de desenterrado, e brincar com aquilo. Enfim, ele sente assim um horror terrível, etc. E, então eu estou começando por aqui, lembrando do ensaio do Montaigne, etc. Eu queria que você comentasse um pouco como é que você chegou no romance, o que o levou a escrever esse romance sobre o Vieira na Ilha do Maranhão. Pelo que eu percebi, eu não consegui lê-lo desde que você me deu esse exemplar, mas eu percebi que tem também uma chave do realismo fantástico. Tem uma mulher aqui cuja cabeça continua crescendo, assim, dentro de um elmo, etc. Tem um outro cara que é muito grande. Tem umas tiradas, assim, do... Conta para nós um pouco É, a história desse romance. esses personagens, qualquer cidade pequena, eu procurei fugir do realismo mágico, não é o realismo mágico, não quero o realismo mágico, mas acontece, como Garcia Marques dizia, que a realidade é mágica na Latinoamérica e não tem como fugir. Então, esses personagens foram criados por mim, mas vários deles, e de uma ou outra forma, existiram. São os beócios, os que tinham alguns problemas mentais. Até há pouco tempo, as famílias escondiam e eram tratados de uma maneira deploráveis e se tornavam ou riso ou hediondos perante a sociedade. Então, as pessoas deformadas, as pessoas que tinham doenças mentais, como já falei, os loucos, ah, e os casos que as pessoas inventavam sobre a sexualidade alheia. O livro é muito sexual, tanto que a Margarida Patriota falou, mas tem tanto sexo. Existia, no momento que a igreja era tão presente, primeiro, a Inquisição não chega ao Maranhão. Segundo, a presença da sexualidade era um meio de sair daquela sociedade extremamente hierarquizada, de castas, né, em que as pessoas eram vigiadas, principalmente vigiadas pela igreja. Né? Então, esse era um momento, os alcouces, ou os bordéis, eram os lugares de música e de extravasar os sentimentos mais pecaminosos, íntimos e distorcidos.
Ora, aí eu me perdi um pouco, porque eu estava nessa sexualidade. Não, mas aí você estava dizendo de como é que você Sim, chegou para pois é, eu li muitos os personagens, alguns que seriam ligados ao realismo, mas na verdade existiram. existiram, E tem todas essas características que você mencionou. Bobos, com questão do bócio, etc. E como você está falando da igreja, nós estamos falando do Vieira, é, né? E você vai romantizar a presença do Vieira, que foi é, real, ele é. pregava ali e tal. O Vieira era grande, era o grande intelectual que vai ao Maranhão, que chega ao Maranhão, culto, homem que leu Sêneca e que leu Klepero, como ele chamava, e conhecia cosmologia e entendia das estrelas, dos fenômenos dos cometas, vira o cometa. E, e havia pessoas cultas também com ele, porque vinham nobres para povoar o Maranhão. A grande maioria que se imagina que esses degradados fossem homens terríveis e fascínoras. Muitos dos degradados eram degradados por bigamia, eram degradados por feitiçarias mais simples e ordinárias, como não come carne na sexta-feira, vai cair na Inquisição, manda para o Maranhão. Então, no Maranhão está cheio não de homicidas, pode ser em outras partes do Brasil, mas pelo que eu conheço do Maranhão, eram esses degradados, eram homens que, de uma certa forma, os sodomitas, chamados sodomitas, que se desvirtuaram e eram enviados para a colônia. Para isso vieram 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nobres, eram homens cultos, que conversavam, eram chamados por Vieira. Tinha um sapateiro, esse sapateiro lá também, que tinha suas profecias também, que isso é muito comum numa comunidade pequena, uma comunidade lusa, ibérica, melhor dizendo, que houvesse qualquer tipo de profeta. E Vieira se cantava, obviamente, como se cantou pelos profetas de Portugal. E ele era um profeta, né? O profeta Ele de era o Portugal. profeta. Mas Vieira é o homem que costura todos esses personagens, que começa com a chegada dele no Maranhão e com a expulsão dos jesuítas, e a expulsão principalmente de Vieira, ao ir embora. Então, durante a permanência de Vieira no Maranhão, esses personagens vão sendo costurados pela, pela existência de Vieira. Existência civil, existência religiosa, existência militar, né? Na medida em que ele vai catequizar os índios, até a catequizar, que ele ficava horrorizado com os protestantes índios. Eu não consigo entender como é que um índio pode ser protestante, que não seja católico, tudo bem, mas que seja um índio que seja protestante, não é possível que os holandeses haviam passado por lá. Ele não é possível. Eu comentava uma coisa interessante, que eu pessoalmente sou um fã do Spinoza, que é de família de judeus portugueses, que nasceu lá em Amsterdã, etc., cujo pai fazia comércio com o Brasil também, o açúcar do Pernambuco e tal. E é muito interessante isso porque eles eram contemporâneos, o Spinoza e o Vieira. E havia outros grandes jesuítas na época, contemporâneos do Spinoza, etc. E era muito interessante porque você menciona algumas questões assim muito relevantes no imaginário da época, que tem a ver com as profecias. Por exemplo, essa história de se os cometas são sinais enviados por Deus ou não, né? O Vieira, ele adere à ideia do sebastianismo, a volta de Dom Sebastião, baseado no profeta Daniel. E aí ele prevê que haveria um quinto império aí, que seria Portugal agigantado, não sei o que, etc. E aí eu fazia uma brincadeira dizendo assim que enquanto o Vieira tinha essas ideias que eram muito comuns na época, o Spinoza estava pensando na República Democrática, né? Depois de ler Maquiavel, Hobbes, etc., ele está pensando que
A República Democrática é o regime mais natural de todos. E aí é muito interessante porque, evidentemente, nós estamos em Amsterdã, capital de um país que basicamente inventou o capitalismo. Eles estão na vanguarda desse modo de produção. E aqui nós estamos no meio do escravismo colonial, né? O Vieira já era contra a escravidão dos negros, não é isso? E dos índios. Dos Mas dos índios. negros ele era a favor, continuou sendo a favor. Então é muito rica essa. Tem uma frase terrível do Vieira. Ele diz que para os escravos, ele é dirigido aos escravos, ele diz: olha, a alma de vocês não é livre, a alma de vocês pertence a Deus. E o corpo de vocês também não é livre, obviamente, pertence ao Senhor. Os dois senhores, ao Senhor da terra e ao Senhor dos céus. Quer dizer, não havia saída para o negro. O negro estava... Tanto que logo depois que Vieira sai do Maranhão, não por causa disso, mas logo porque foi prometido, que a escravidão indígena era muito complicada, e Vieira combatia, os jesuítas combatiam, continuaram no Maranhão combatendo. Vieira começa a falar da escravidão negra, a favor da escravidão negra, e logo após a saída da escravidão, começam a vir os primeiros, há uma revolta, talvez a primeira revolta primitivista, nativista brasileira, seja essa de Bequimão. E Bequimão, que é um comerciante que vai contra as leis do estanco, que é uma lei draconiana portuguesa, que diz que tudo que criava-se uma companhia comercial e tudo deveria ser vendido e comprado via a companhia. Então, se você produzia alguma coisa, tinha que vender para a companhia. Se você queria comprar alguma coisa, você tinha que comprar da companhia. E ela fixava o preço, o que empobreceu o comerciante maranhense. E aí reclamaram por mão de obra negra, e que veio mão de obra negra e povoaram o Maranhão, uma das populações, um dos estados com maior população negra, é uma população indígena e negra. Tanto que o Bumbão é o Boi, manifestação folclórica do Maranhão, é uma mistura de português, é uma mistura muito, muito perfeita da miscigenação entre portugueses, negros e indígenas, com forte presença indígena, mas forte presença negra, forte presença portuguesa. Mas Vieira era muito polêmico, né? O Vieira tinha saído de Portugal porque, além de ir contra a Inquisição, de ir buscar o capital português que tinha sido português judio que tinha sido expulso de Portugal, estava na Holanda, tinha visitado a Holanda para buscar esses capitais, tinha a ideia de para que essa luta do Brasil em Pernambuco, vamos dar Pernambuco, vamos vender o Pernambuco para a Holanda. Quer dizer, negócio de doido, hoje é visto um negócio de doido, mas na época o Dom João ficou até meio balançado. Será que damos ou não, vendemos ou não vendemos esse negócio, abandonamos essa luta aí? Porque Nessa época, a França vendeu a Louisiana para os Estados Unidos. E por aí vai, né? Fizemos muito bem, né? Porque senão teríamos hoje o Pernambuco holandês, né? Você já imaginou? Aqui, o Brasil sendo interrompido, você tinha que passar, você tem passaporte para chegar para o outro lado, para o Piauí, para o Ceará, para outros estados do norte, você tinha que passar por um estado estrangeiro. Hoje a gente precisa de passaporte, vai para o Suriname, né? Não é isso? É isso. Ô, Ronaldo, antes desse papo nosso aqui, nós conversamos um papo prévio em que você me disse a sua experiência na Venezuela, inclusive com uma pressão muito grande sobre a língua. Você acabou incorporando muitas expressões
do espanhol e, de repente, você teve até, digamos assim, uma certa crise linguística. Isso. Eu queria que você contasse essas duas coisas. A sua experiência na Venezuela, que foram 10 anos, né? E essa influência dessa vivência na Venezuela na sua literatura. Carlos, a primeira. Eu começo pelo fim, né? A influência da Venezuela, como texto, ela. E nenhum romance meu se passa na Venezuela, mas ela está muito presente. Está muito presente porque ela me influenciou muito. Ela me fez ler autores que eu não teria lido no Brasil. Ela me fez ver o mundo do ponto de vista latino-americano e não só brasileiro. Me fez vivenciar o espanhol, a língua espanhola, né? A ponto de eu começar a escrever em espanhol, publicar artigos na imprensa em espanhol, dar conferência em espanhol, dar aulas na Universidade Central da Venezuela, que é mais importante que a USP de lá, de literatura brasileira. Então eu já estava tão aclimatado que eu já estava misturando, mesclando, né, o espanhol com o português, que eu disse. Tinha publicado um livrinho pela Monte Ávila Editores, e eu digo, meu Deus, daqui a pouco eu viro um escritor venezuelano. E é muito comum os diretores de centros de estudos brasileiros naquela época irem se perpetuando ali até se aposentarem. Os filhos começam a se casar, você começa a criar raízes e não voltam mais. Então já estavam 9 anos, foi de novembro de 85 a janeiro de 95. Então eu disse, ou eu volto ou eu fico aqui para sempre, né? Mas me prejudicou. Aí esse foi o lado bom. O lado ruim, em termos linguísticos, é que eu estava misturando as bolas. Já estava escrevendo. Eu não sabia se eu estava escrevendo em português ou se estava escrevendo em espanhol. Então já. Uma grande insegurança. Mais do que tudo, uma grande insegurança. Eu escrevia, disse, meu Deus, isso daqui é assim ou não é assim? Que palavra é essa? Será que não é nem português, nem espanhol? É uma terceira língua que eu estou inventando aqui, que não é nem portunhol, é uma outra coisa. Então eu falei, não, é hora de voltar. Além de questões particulares, eu falei, é hora de voltar, porque não está me fazendo bem. Está me fazendo bem em termos Textuais. textuais. Interessante porque esse fenômeno ocorreu com o Saramago, né? Quando ele meio que se exila nas Canárias, a literatura dele está cheia, digamos, contaminada de espanholismos. Não, que é natural, É porque é a natural. língua do dia a dia, né? E a literatura reflete exatamente essa vivência do dia a dia, não é isso? O Vinícius de Moraes teve isso em relação ao inglês. Ele teve muita. Ele estava, eu não sei em que cidade nos Estados Unidos, mas ele já estava um certo tempo nos Estados Cônsul, ele Unidos. era cônsul. Era cônsul, eu não sei em que cidade, mas ele já começou a se incomodar por perder o português, por estar perdendo o português, já americanizar a sua escrita, né? Mas não se vê isso no texto. Talvez ele veio antes De ocorrer isso. É. Interessante, interessante. Eu vou até aproveitar para te fazer uma pergunta que talvez dê samba. É o seguinte, o Vinícius, quando voltou, ele... aliás, quando voltou, não, isso foi antes. Ele voltou em 64, quando foi demitido do Itamaraty, não é isso? Acho que é isso. Quando ele Ele estava... é demitido mais à frente. Mas 66, 68. Isso. É uma leva maior. Mas antes, quando ele estava montando o Orfeu da Conceição, ele foi entrevistado por uma revista lá, eu acho que era uma revista que era editada pelo Reinaldo Jardim. Aliás, eu vi essa entrevista na casa do Reinaldo Jardim. E aí o cara fala sobre e a poesia nacional, a poesia brasileira, qual o futuro e tal, etc. E o Vinícius falou assim, olha, eu acho que o futuro da poesia do Brasil é a música popular. Eu falei assim, mas que
coisa interessante, porque esse fenômeno já tinha ocorrido na França, por exemplo, com o Jacques Prévert, É, tem um monte de músicas, né, de poemas musicais e tal. E quando o Vinícius fala isso, é muito interessante esse negócio. É claro que isso enriqueceu esse debate se música se letra de música é é. poesia ou não é. O que que você acha disso? Eu acho, olha, o João Cabral, que era muito amigo, diplomata e muito amigo do Vinícius de Moraes, ele tinha uma certa piniba poética com o Vinícius, teórica com o Vinícius. Ele achava o Vinícius esparramado, retórico, barbativo, e, e dizia para os íntimos, dizia que o Vinícius tinha deixado de ser poeta para ser sambista. O Vinícius agora é sambista, não é mais poeta, é sambista. Foi a maldade dos poetas. Né? E, a poesia, a poesia, uma das melhores, uma das melhores letras de Vinícius é, parece que é um poema musicado. Ó minha amada, que olhos os teus, são docas manchas, mansas cheias de adeus, são cais noturnos. Uma música linda. Parece que é antes uma poesia do que uma letra. E se observar, onde as letras do Vinícius são muito simplórias. As letras de músicas muito simplórias. Se você observar, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela é a menina que vem e que passa. Não é um dos grandes poemas da língua portuguesa. Não, claro. Então, é, 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 e isso daí eu acho que causou um certo estranhamento no imaginário do público leigo a respeito da literatura. Então é muito interessante você ver as pessoas dizerem assim: não, aquele sambista X, aquele pagodeiro X é um poeta. Aquele cara do rock, daquele conjunto X, é um poeta. Quer dizer, pô, quer dizer, o poeta foi, foi eleito, colocado num pedestal, porque na hierarquia das artes, então, fulano ser um poeta é um grande elogio. Então, você elogia um líder de banda que faz rock, a letra da música dele, você o eleva, o ascende ao poeta, uma coisa grande. O sujeito não lê poesia nenhuma, o sujeito detesta poesia, pelo contrário, o sujeito detesta poesia, mas chama fulano de poeta. Então, o poeta passou a ser, de uma maneira geral, é, insensado, mas o verdadeiro poeta passou a ser desconhecido. Se já era desconhecido, passou a ser mais desconhecido e, mais do que ainda, ignorado, propositalmente ignorado. Então, com o hip hop, o rap, não sei, várias manifestações, são poetas. Agora, o que está em livro, né, não considera nem poeta ou não poeta, é desconhecido. Mas esse desconhecimento decorre do fato de que, num país de 200 e tantos milhões de pessoas, as edições são de 200 exemplares, 300, né? Antônio Carlos, Antigamente, na minha época, década de 70, os livros que publicavam eram 3.000 exemplares. De vez em quando tinha um que vendia 100.000. Mas então literatura já começa em desvantagem por isso, né? a poesia, ela sempre foi, não vou dizer prima pobre, porque ela, pelo contrário, ela é sempre enobrecida. Né? Mas a poesia sempre teve poucos leitores, tirando épocas muito distintas da história da literatura, como os poemas homéricos, os poemas medievais, que eram cantados, todos eles cantados. Homero com os Aedos,
a literatura medieval, Provençal. provençal, não sei o que, todos eram músicas se perderam. E tirando um fenômeno popular chamado Lord Byron, que vendeu de uma semana 10.000 exemplares de um livro, a poesia sempre foi de poucos leitores, sempre foi de poucos eleitos. Ela é realmente, como ela é um desvio da norma do falar cotidiano, né? Porque a prosa, na verdade, o que a prosa busca é repetir a sintaxe do cotidiano. O que a poesia faz é fraturar a linguagem cotidiana, né? Aí você vai dizer, não, mas existem poetas como Manuel Bandeira que não fizeram isso. Fizeram-se, fizeram-se. Ele não se fala como Manuel Bandeira. Se fala como Manuel Bandeira, mas não se constrói as frases como Manuel Bandeira. Essa sequência que configura a poesia não é cotidiana. E se você falar daquela maneira que escreveu aquela sequência Manuel Bandeira, eu vou te considerar maluco. As pernas de Teresa eram muito bonitas, não sei o que lá e tal. Ah, mas as pernas de Teresa eram loucas, alguma coisa parecida assim. Quer dizer, você não fala isso cotidianamente, né? Então, a poesia sempre foi para poucos leitores. Poucos leitores a ela se acercam, a ela, poucos leitores a entendem, entendem a poesia, e poucos leitores conseguem sobreviver, quase que marginalizado. São assim como figuras que vivem em guetos. O leitor de poesia é um indivíduo que vive em gueto. Mas, ao mesmo tempo, se diz: o poeta, o poeta, o poeta, fulano é o poeta, Cartola é o poeta. Pô, que é belíssimo, a vida é um moinho. Cartola é um poeta e é um poeta. Mas e o poeta de livro? É. Tem as suas exceções, né? O seu conterrâneo Gonçalves Dias, ele foi muito popular no Brasil. O Augusto dos Anjos era Dos Anjos. muito popular e é impressionante por É, quê, né? Com aquela linguajar dele da medicina, etc. Castro Alves tornou-se extremamente popular no movimento abolicionista, não é isso? é. Então tem também essa. Mas é interessante porque você tem razão, quer dizer, São movimentos, são pouquíssimos são poetas assim. movimentos que eu chamo de espasmódicos. O de Augusto dos Anjos é um fenômeno interessantíssimo. Fausto Cunha, quando esteve numa fábrica na Paraíba e ficou impressionado como os operários sabiam os poemas de Augusto dos Anjos. Ele ficou impressionadíssimo, porque era o homem comum. Mas esses são fenômenos extremamente raros. Aí você tem o J.G. de Araújo Jorge, que vendia estupidamente, que não é um bom poeta. É tanto não é um bom poeta que ninguém hoje conhece o J.G. de Araújo Jorge. Eu vou te contar um caso que, aliás, eu já mencionei nos programas passados aqui. Eu, quando era adolescente, conheci o J.G. de Araújo Jorge, na minha cidade, Anápolis, Goiás. E lá, como em qualquer cidade, é cheia de beletristas, né? Aquele monte de poetas que se reúnem nos saraus, etc. E eu acompanhava, em geral, com uma turma muito galhofeira, como se diria na época do Machado, para gozar os poetas oficiais lá da cidade. E nessas tertúlias eu acabei conhecendo os livros do JG, que era aquela coisa melosa, amor romântico, água com açúcar e, e flor de laranjeira e tal. É. E a gente fazia uma gozação com os poemas do JG, porque o jeito melhor que tínhamos de ler os sonetos, os poemas dele, era ler numa página um verso e pular para outra página, emendando com o outro. A gente achava que dava resultados mais interessantes. Muito bem, isso ocorreu quando eu tinha lá 16, 17 anos. Quando eu vim para Brasília, com 20 anos,
Alguns anos depois, o JG se elege deputado federal pelo MDB. E aí eu tive a oportunidade, como repórter, de conhecê-lo pessoalmente. E era uma figura assim super legal, sujeito progressista, pra frente, animado, alegre. E aí, sempre que eu o encontrava para falar de política e tal, eu ficava com uma certa dor na consciência. Eu falei, se ele soubesse a sacanagem que eu já fiz, né? Então, o JG, de fato, já inspirou muitos poetas, assim, etc. E era muito popular, né? Mas isso me impressiona muito, como é que o título de poeta enobrece e as pessoas buscam. E há uma subliteratice que permeia todas essas cidades, falando no caso do Brasil, que permeia todas essas cidades brasileiras, em que no Maranhão, por exemplo, se fala muito em. Se dão um título de poeta, poeta para cá, poeta para lá, todo mundo é poeta, até quem não é poeta, né? Ô poeta, chega aqui, ô poeta, não sei o quê. Tanto que uma historiadora que teve lá no Maranhão ficou impressionada, porque na verdade o título é dado como se daria ou coronel, ou sambista, ou seja, dá o título de poeta a todo mundo. Poeta, senta aqui, ô poeta, chegou o poeta, não sei o que. Não. E aí ela disse assim, mas aqui todo mundo é poeta, né? Tem um mito de que o português mais castiço seria falado no Maranhão, né? Foi falado sim. O maranhense até há pouco tempo, o tu vais, tu queres, não consegue flexionar direitinho, as formas verbais direitinho, tudo certinho. Isso até nas camadas populares. Começa a se perder já há vários anos por causa de um fenômeno linguístico chamado TV Globo, que homogeneiza e torna e Pasteuriza. pasteuriza Pasteuriza. tudo. Agora há cidades, há países em que a poesia, o Irã, a poesia é extremamente popular. No Irã, os poetas são populares, são respeitados, Os são vendidos, gazais, são usados. gazais. Tem tiragens grandes, vão ao estádio. Na União Soviética, ia Yevitushenko lotava os estádios para dizer seus poemas, não sei o que e tal. Isso são coisas que nunca ocorreu no Brasil, excetuando Castro Alves, por causa do movimento abolicionista, que galvanizava a multidão pela questão do escravo. Né? Que são poemas lindíssimos, diga-se de passagem. Outro dia eu estava no rádio e estava escutando o professor Pasquale, e ele botou o Navio Negreiro na voz de Caetano e de Maria Bethânia. Não sei que disco tá, mas que coisa mais linda aquilo, que coisa mais linda. E eles disseram tão bem, num ritmo tão bom, num ritmo de batuque, no ritmo negro. Pá, 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 pá. Aquilo foi uma maravilha, coisa linda. O que eu acho também muito interessante é que esses poetas, Castro Alves, o Gonçalves Dias, etc., eles estavam ligados à vanguarda da poesia na Europa. Você falou aí do Lord Byron. Esse pessoal lia o Byron, lia o Hölderlin, lia o Goethe, lia o... Não é? Eles tinham uma... A Canção do Exílio, se não me engano, posso estar enganado, porque minha memória é muito falha, a Canção do Exílio, a epígrafe, é um trecho de Goethe, trecho né? Goethe, da terra do limão, né? Então... Faz todo sentido. Faz todo sentido. Ô, Ronaldo, eu queria que você contasse agora para nós a concepção, você já, evidentemente, já falou um pouco disso, em relação à prosa, não é? Que ela mimetiza a realidade cotidiana, etc. Já falou também do deslocamento de sentidos, que é muito próprio da poesia. E eu te pergunto o seguinte, por que você escreve? O que significa escrever para você? Qual o objetivo dessa expressão estética? É um hobby ou é algo mais profundo? Olha, é vital. Eu enlouqueceria se não escrevesse. Não é terapêutico. Não escrevo por terapia.
porque tem um escritor italiano, Berto, se não me engano, você sabe que minha memória não é das melhores, né? Berto, que escreveu um belíssimo livro, que eu não lembro o título agora, e foi fruto do analista dele dizer: escreva, ponha tudo isso no papel que você está me dizendo, põe tudo isso no papel. Escreveu um livro, um romance belíssimo, belíssimo. Não é isso, não é terapia. Não, quando eu digo que eu enlouqueceria, é claro, porque vários fantasmas escapam ali entre os dedos, né? Entre os dedos que estão teclando o computador. E a necessidade de compartilhar a angústia, compartilhar pontos de vista sobre pontos de vista ontológicos, sobre várias personas minhas, que são distribuídas entre meus personagens, e a necessidade de diálogo, que é uma profunda solidão em todo escritor. Mesmo os escritores mais eufóricos, como Jorge Amado, são profundamente melancólicos e são profundamente solitários. Então há uma necessidade profunda de comunicação, uma necessidade de dizer: olha, eu estou aqui, eu estou vivo e quero sua mão. Olha que coisa interessante. Você me fez lembrar um negócio de um cara que eu acho que você não é tão fã dele. Foi aniversário dele ontem. O Paul Celan. Celan. Alguém comemorou o aniversário dele ontem e publicou o poema dele na tradução do João Barrento, que é um tradutor português, de um livro publicado em 1998, que de alguma maneira dialoga com isso que você acabou de falar. O poema é assim: não te escrevas entre os mundos. Ergue-te contra a variedade de sentidos. Confia no rastro das lágrimas e aprende a viver. Bonito. Hã? Bonito. Aprende a viver. Então, você disse que é vital, é porque é isso mesmo, né? É isso mesmo. A escrita para você é um alimento do espírito, do ânimo, que te dá força para não só se comunicar, mas para viver. Para viver, e a necessidade de ser um ser coletivo, né? Quer dizer, claro, fruto da solidão. O ser coletivo, de participar de uma multidão, participar de uma grande comunidade, né? Então, quando você é lido, você sai do teu eu digo que eu tenho 2 guetos. O meu gueto sou eu e eu mesmo, e o gueto da literatura. Então, quando você sai do teu gueto de você mesmo e vai para o gueto comunitário, que é ainda um gueto, mas você já tem uma comunidade a dialogar com você, você se sente não só menos solitário, mas que você se sente repartindo ideias, repartindo solidariedade, repartindo o que de melhor no ser humano. Você troca o D pelo T. Né? Solitário por solidário. Isso. Agora, tem uma diferença que eu também gostaria que você falasse, que é o seguinte: muita gente, ao falar da poeta americana Emily Dickinson, que acabou se transformando numa tia, ela não se casou e preferia ficar sozinha e afastada das pessoas, etc. Então, criou-se um mito de que ela era uma pessoa extremamente solitária, quase eremita. E aí você vai ver a biografia dela, etc., e descobre que não é nada disso.
porque ela se correspondia com mais de 90 pessoas através de cartas, junto com as quais ela mandava flores, bolos, biscoitos. Então ela tinha uma rede de correspondência. Tem até gente que diz que se ela existisse hoje, ela estaria no Twitter. Muito provavelmente. E aí, uma vez quando eu estava vendo isso, eu cheguei a pensar na possibilidade de ter duas acepções para solidão. Uma coisa é a solidão, esse sentimento ao qual você se refere, da pessoa se recolher para enfrentar a dor da vida. Mas existe também uma solidão que o artista exige para que ele possa trabalhar de maneira melhor. Quer dizer, é melhor estar só do que mal acompanhado. Eu acho que tem esse impulso artístico também, né? Porque às vezes, na multidão, na confusão dos amigos, dos parentes, etc., é muito complicado você criar, né? Você precisa de um casulo para amadurecer a borboleta, digamos assim. E a literatura. Desculpe. Desculpe. Tranquilo. E a literatura, ela é a arte mais solitária que tem. Ela não é a arte industrial como o cinema. Você tem que conviver com técnicos, técnico de fotografia, técnico enfim, toda a indústria do cinema. Nem muito menos a dramaturgia, que envolve um diálogo profundo com atores. E o Márcio Souza dizia assim, eu perguntei, Márcio, por que você não escreve mais teatro? Ele falou, porque eu não tenho grupo de teatro. A gente só, opinião dele, a gente só se inscreve quando tem um grupo de teatro. Como eu não tenho mais grupo de teatro, eu não estou escrevendo mais. Quer dizer, se retroalimenta com a posta em cena, com a correção. Muitos autores, muitos dramaturgos corrigem quando o texto é levado ao palco. Ele modifica o texto, porque vê que a frase que ele escreveu não está dita como não soa normal, natural, então ele corrige. Então, tudo isso faz que a dramaturgia seja uma arte também, entre aspas, ou sem aspas mesmo, coletiva. Aí você diria que entre as artes solitárias está a pintura, também concordo. A música, ela já, mesmo que o compositor a componha de uma maneira solitária, já envolve ele se apresentar, a música se apresentar com outros instrumentos. Outros instrumentos requer pessoas que toquem esses outros instrumentos. Como no teatro. Como no teatro. Então, mas a literatura é você com você mesmo, nesse sentido. Você não precisa de mais ninguém, você só precisa de papel e lápis. Não precisa nem de computador. Se tiver papel e lápis, você já escreve. Então, nesse sentido, você tem uma enorme necessidade de sair do casulo. Você tem uma enorme necessidade de compartilhar aquilo que você fez com outras pessoas e que isso reverbere, que isso repercute, que você tenha um background para que você possa continuar escrevendo. É muito interessante o autor que tem fama e repercussão e crítica e que muitas vezes reage às críticas, porque o autor que recebe bem as críticas, mesmo as críticas ruins, ele evolui. O autor que não aceita as críticas, ele persiste no erro. Então, a crítica ela é fundamental e a crítica está desaparecendo, ou desapareceu, a crítica literária. Basicamente desapareceu, né? Desapareceu. Você Uma tem pena, resenha, né? Então, porque ela tinha um papel pedagógico para o autor, não só para o público leitor. Talvez ela tivesse um papel pedagógico mais para o próprio autor. Ela dizia, olha, você não tá indo bem. Recentemente houve uma reação do autor Torturado,
o Ah, autor, o Itamar Vieira, ele reagiu muito mal a uma crítica. do Que Aqualusa. o Aqualusa deu um puxão de orelha dele. O Aqualusa justamente disse o seguinte: olha, aceite a crítica, entenda a crítica, aprenda com a crítica. Foi o que a Aqualusa fez, porque a crítica que foi feita por uma professora da USP, ele recriminou como crítica acadêmica, como crítica de branco. Quer dizer, que ele não aceitou bem a crítica. E a crítica ela tem tem essa função. Claro que há críticas, houve e haverá críticas maldosas, críticas de má fé, críticas para derrubar, não sei o que, mas de uma maneira geral, o bom crítico, ele é um orientador também do escritor. Certo, certo. Como você comparou aí a poesia que no fazer solitário com o pintor, durante um certo período lá no Renascimento, a poesia era comparada exatamente com a pintura, né? O pictores, Michelangelo, Vinci, e tal, pensava nisso assim um pouquinho da poesia como isso. Mas também já foi comparada como escultura. Você esculpindo as palavras para É, aí já pensando na questão da forma, né? é. Na sua opinião, ela se parece mais com pintura, escultura ou música? Eu acho que eu acredito que ela tenha várias semelhanças com música e com a escultura, com as outras artes em geral. Sim, ela tem sim. Mas eu acredito muito no isolamento dela, da insularidade da poesia. E aí ela não tem referência ou comparação muitos críticos já estudaram e fizeram os trabalhos, pintura. Tinha um professor da UNB que fazia crítica literária junto com crítica com a pintura, e já morreu, sou da UNB. Mas, de uma maneira geral, eu acredito nessa insularidade que não se aproxima, diria até, nem da prosa, nem da prosa. Claro que é uma arte verbal, a ficção é uma arte verbal, então as duas estariam dentro do mesmo bojo. Mas eu a isolaria até mesmo das outras manifestações verbais. Sim, é uma arte única. Uma arte única. E o que você acha, então, nesse sentido, dos poemas em prosa do Baudelaire? Mas muita gente, eu tenho algumas opiniões que eu não gosto de poema em prosa. Não gosta. Eu não gosto de poema em prosa. Mesmo que seja de Rimbaud, que eu adoro, sou louco por Rimbaud. Mesmo que seja de Baudelaire, mesmo que seja de quem quer que for, eu tenho uma certa implicância com o poema em prosa. Acho que eu não gosto, não gosto. Eu reconheço a qualidade, sei, mas Não, 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 não é da sua praia. não, não, Não é não, da não. sua praia. Me dá um certo desconforto. Aliás, me dá um profundo desconforto o poema em prosa. É mesmo. É, Me fale, eu gostaria de pedir a você que lesse alguns poemas seus perfeito. para a gente saborear um pouco da sua Pois arte. é. Mas antes, Ah, eu queria que você falasse um pouco sobre a forma da poesia. Quer dizer, você já mencionou aí que nas épocas heróicas lá dos gregos, os aedos, eles tinham certas formas, inclusive musicadas, a ver com a memória e tal, né? Hoje parece que a literatura de cordel segue um pouco essa tradição, porque depois você falou nos poemas da Idade Média, poemas provençais, que também eram acompanhadas por cordas e tal, né? Por decas, não sei o quê.
E ao longo da história, os poemas eles foram tomando formas muito diferentes, com rima, sem rima, com sílabas mais fortes, com tônica, não sei o quê. Veio o soneto do Petrarca, que o Shakespeare depois mudou. E mais recentemente, já no modernismo, inventaram a história do verso branco, etc. O que você me fala dessa questão da forma, da questão de artefatos como a rima, que tem a ver com a memória, etc. Eu acho que qualquer expressão é válida, qualquer poema é poema e que se reconhece imediatamente quando o poema é bom. E a forma é fundamental, eu acho, para que se transmita o conteúdo. A forma é também conteúdo e o conteúdo também é a forma. Então é preciso rigor. Rigor não quer dizer métrica. O rigor não quer dizer poema rimado. O rigor não quer dizer soneto. Não quer dizer parnasianismo. O rigor quer dizer trabalho estético. O grande mestre do trabalho estético formal chama-se João Cabral de Melo Neto. É para imitar João Cabral de Melo Neto? Não, de jeito nenhum. João Cabral é João Cabral. Há de se fazer o quê? Há de se tomar a lição da pedra, a educação pela pedra de João Cabral e aprender a exaurir o poema, enxugar o poema e transformá-lo numa forma estética a mais pura possível. Mais pura não no sentido de conteúdo de felibata, mas de que consiga expressar também pela forma a questão conteudística. Bom, já que você falou disso, eu vou fazer mais uma pergunta. Há algum tempo atrás eu estava conversando com o Caminha e ele lembrava que um crítico, comparando o João Cabral com o Drummond, ele falou assim: o João Cabral, ele está sempre lá em cima. Ele é uma arte, falando da pureza, da arte do poeta engenheiro, É. está sempre lá em cima, é um negócio assim. E o Drummond não, o Drummond ele tem altos e baixos. Isso mesmo. O que você acha dessa comparação? Eu acho perfeito. Eu acho perfeito. O João Cabral, ele vai até. João Cabral, no final da vida dele, dos poemas dele, se tornam muito ruins. Ele vai até. Eu não me lembro qual é o último livro dele que eu considero bom. Eu não sei se é Educação pela Pedra, ou. Eu não me lembro qual o último dele, que aí depois ele se esgota e começa a ser não só repetitivo, mas como não ter. Ver um poeta turístico. Granada, Sevilha? Sevilha, viajando, andando de Sevilha, Sevilha andando, não sei o que e tal. E tem um ou outro de 80 poemas, tem um ou dois que se tornam repetitivos. Mas livros como o Rio, como a Fábula de Anfion, como, como A Educação pela Pedra e outros poemas, até mesmo um poema muito verbal, todo poema é verbal, um poema muito verborrágico, como Morte e Vida de Severina, é um poema de grande excelência, é de grande fatura. Aquilo é belíssimo, belíssimo. E que é um poema, é um poema que ele mesmo renegou como esse é um mero áudio de Natal por questões políticas, com medo de ser caçado outra vez, como ele foi caçado em 1953, por ser comunista, abriu-se o processo, caça às bruxas, e se expulsou João Cabral. João Cabral depois volta para o Itamaraty. Depois disso, ele continua sendo marxista, comunista, stalinista, mas continua morrendo de medo de ser mandado embora do Itamaraty. E aí, quando, em 1966, se não me engano, o chefe de gabinete de João Cabral, que era o Paulo Paranaguá, que é o embaixador que eu servi na Venezuela e conheci. Paulo Paranaguá era o chefe de gabinete de Castelo Branco. E Castelo Branco estava recém-viúvo, muito triste, acabrunhado, não sei o que e tal.
E Paulo Paranaguá disse: general, vou lhe levar para ver uma peça de um nordestino. E leva para ver no Municipal Morte e Vida Severino. E quem está lá? João Cabral. Quando João Cabral vê o Costa e Silva, João Cabral diz: pronto, agora estou caçado. Agora estou caçado de novo. E agora definitivamente, porque a evolução não tem mais saída. E aí, João Cabral vai para o camarim, o Costa e Silva, o Castelo Branco vai até o camarim. Quando ele entra no camarim, todo mundo fica pálido, porque o general, o grande general, né? Todo mundo fica pálido, o general se dirige a João Cabral de Melo Neto, aperta a mão e diz assim: você fez mais pelo Nordeste do que a Sudene. João Cabral, pelo amor de Deus, graças a Deus, meu Deus do céu. Então ele considerou aquela. Ele sempre dizia: não, isso é um auto de Natal, isso é um auto de Natal, uma bobagem que eu fiz aí a pedido de Maria Clara Machado, que não quis encenar, inclusive. Maria Clara Machado achou que era tão pouco dramático o Morte e Vida Severino, olha os erros da história, que não quis encenar. E ele depois também considerou que a musicalização pelo Chico Buarque não ia dar em nada, né? E quando aquele troço explodiu... Mas, voltando a isso, eu pessoalmente tenho uma opinião de que, como a poesia ela se insere na vida, a vida, assim como Minas, tem altos e baixos. Eu tenho uma concepção do artista de que não existe artista puro. O artista tem coisas boas e coisas ruins, como na vida, né? Claro. Então, se eu tivesse que escolher entre o Cabral e o Drummond, eu fico com o Drummond. Pois é, mas por que a gente não pode ficar com os dois? Não, a gente Esse pode. que é. Se eu tivesse que escolher, sim. se eu Isso- tivesse... Claro que eu não preciso escolher, É. mas assim, se me botasse na parede É. e vai, escolhe um, aí eu escolheria o Drummond. Olha, mas no período áureo dos dois, do João Cabral, no período áureo, João Cabral erra pouquíssimo. No período áureo de Drummond, o Drummond dá muitas escorregadas. Dá. Porque- Agora, o mais interessante dessa história é que o Cabral era um drummondiano fanático, né? Era, mas depois romperam. Não, depois. Depois continuaram a amizade, mas muito secamente. Porque o João Cabral, quando chega no Rio de Janeiro, vai procurar nada mais, nada menos do que Murilo Mendes. Ele chega jovenzinho no Rio de Janeiro, vai procurar o Murilo Mendes, e Murilo Mendes leva ele nada mais, nada menos do que o chefe de gabinete do Gustavo Capanema, que é O Drummond. o Drummond. Então, o João Cabral já chega no Rio de Janeiro fazendo essas amizades, antes mesmo de publicar o primeiro livro. Quando publica o primeiro livro, ele já tem... E era primo de Manuel Bandeira, né? Era primo de Manuel Bandeira, que abriu outras portas para ele. João Cabral foi muito bem amparado. O Murilo é outro puta poeta. Poeta gigantesco. E apadrinhou também João Cabral. Apadrinhou, inclusive, contra a própria poesia dele. Murilo, pô. É como que era um poeta conhecidíssimo, eu esqueci o nome agora, o dono das Casas da Banha, que trabalhou com Juscelino Kubitschek. Não, Schmidt. Augusto Frederico Schmidt. O Augusto Frederico Schmidt, que era um poeta extremamente derramado e era famosíssimo e tinha grande vendagem, abriu uma editora e publicou João Cabral. Quando foi publicar João Cabral, ele pegou o original de João Cabral e disse: olha, vou te publicar, mas você vai acabar com a minha poesia. E acabou. Porque era poesia anticabralina. A poesia O Schmidt. Augusto Frederico Schmidt é uma poesia anticabralina. Sim. Muito bem, eu acho que agora chegou então a hora da gente ouvir alguns dos seus poemas. O leitor, o ouvinte, o espectador vai dizer: bom, mas agora vem aquele poema fracote, lá vem ele, falou tanto de que João Cabral encheu a bola dos formalistas, porque isso é interessante, formalistas, mas não frios. E João Cabral é um poeta de grande emoção. Veja um poema chamado Pelo Telefone.
Vejo Morte e Vida Severina, poxa, que emoção que tem tudo aquilo. Então não é um poeta de laboratório. Não Não, de é jeito que é uma nenhum. crítica feita a ele. Não, mas Não, os poetas é, frio, tá não. frio. Anfion, que você mencionou, é É, um negócio impressionante, não é? mas eu peço desculpas ao quem está nos ouvindo e vendo, que desculpe esse poeta que não tem nenhuma grandeza, só está aqui por Olha a amizade. modéstia, olha a Só modéstia. está aqui por amizade e por simpatia do Antônio Carlos. Olha a modéstia. Por favor, você escolheu aí alguns poemas, Eu né? escolhi aqui muito apressadamente porque esse se chama Animal Barbado, que é o homem fazendo a barba diante do espelho, né? Animal barbado. Este animal que se rasura, como quem raspa a orelha do porco para a feijoada do fim de semana, este animal feroz e matutino, como um autorretrato, com seus olhos 3x4, observa a paisagem da janela e do outro lado do vidro está ele mesmo. É ele a paisagem que envelhece cada vez que a frequenta. Este homem é o espelho, gilete de martírios e angústias violáceas, barbeia seu minuto e sua morte, exasperada e afiada servidão, a consciência espumosa da pequena guilhotina. Ótimo, ótimo, Bondade ótimo. sua. Por favor. Outro? Outro? Outro. Temos tempo aqui. No Maranhão tem um fenômeno que existe em algumas partes do mundo. Parece que tem na Inglaterra, tem na França, aí eles, que a maré vaza. Metros. Metros, não. Eu acho que até quilômetro. Ah, sim, sim. Eu digo na. Ah, sim, esvazia a maré. Monte São Michele, ali na coisa. E outros lugares do planeta. Em São Luís, é o único lugar do Brasil, pode ser que tenha outro lugar até, que ocorre esse fenômeno. É interessantíssimo. E eu nunca me acostumei a ele. Nunca me acostumei. Chama-se beira-mar. Beira-mar. O menino olha extasiado a maré encolher-se. O que era água agora é lamaçal cinza. E os homens bonecos de barro sem pernas caranguejam atrás de sua imagem e semelhança. E alguma lata de conserva que se finge de baiacu de alumínio. O menino vê o rio Anil ser engolido pela maré. Para onde foi tanta água? O menino também é uma maré vazia perplexidade. Vento soprando mangue, maré, vagueza. O mangue esponja em seu bolo fecal. Tarde, tarde. O menino olha a tarde. O fenômeno é reversível. Maré retrátil. Ele sabe que, como a vida, amanhã voltará a acontecer. Bondade sua. Mais um. Por que parou? Esse é um poema sobre as pás do ventilador. Ah! Vou tentar imitar as pás do ventilador. Poema sobre paz. As pás do ventilador nunca se alcançam, eternamente perseguindo a pá que segue e fugindo da pá que lhe persegue. Estou no mundo entre duas pás. A pá de espírito que não alcanço e fugindo da pá de cal que me quer dar descanso.
Que ótimo, que ótimo, que ótimo. Com esse calorão aí, tá absolutamente... Uma palavra terrível também, né? Imaginações violadas. O padeiro exerce o fermento... Desculpa, vou começar de novo. O padeiro exerce o fermento na alquimia do forno que tudo assa. 2 pontos. Trigo e cotidiano. Há fila de espantos para comprar o alimento que já está em nós. Rotina de existir todas as manhãs. Há algo bíblico em meu ateísmo amanteigado e no confuso café com leite em que as matérias filosóficas se reduziram em minha mesa a migalhas. A imaginação é o grande padeiro. De um lado me fermenta, de outro me coloca em seu forno. A combustão desistir. Pô, muito legal. C'est fini. Muito bom, muito bom. Ronaldo, brindemos. Brindemos a poesia, a nossa amizade, ao a seu literatura. É muito legal conversar com pessoas como você que enriquecem a existência, né, das pessoas que leem, não é? Num país que precisava ler muito mais. Então você enriquece essa nossa vida cultural e tal, é muito legal, muito legal. Obrigado, obrigado por entrevistar uma pessoa inteligente como você e de cultura. Muito obrigado. Gente, assim a gente chega ao fim desse episódio da República Popular das Letras, que hoje entrevistou o poeta, escritor, ensaísta, ficcionista, Ronaldo Costa Fernandes. Por favor, não se esqueçam de dar o like de praxe e se inscrever no nosso canal. Até o próximo episódio.